você, né, as situações saem da forma como sabe quando estava, né, que não acontece, ou, né, dá errado, ou você, estava esperando, né, uma coisa muito importante, aquela coisa ela acaba não, né, aparecendo para você. Hoje eu quero contar um conto indiano que eu conheci recentemente, ele me ajudou bastante desde quando, né, ele veio para mim, ele vem me ajudando a lidar com momentos mais difíceis, é porque todos nós temos esses momentos. E esse conto indiano, ele é o conto que traz a história de um rei jovem, que o pai dele morreu, ele herdou o reino, todas as riquezas, mas junto com toda essa herança, ele ou um ministro do pai. Esse ministro, ele era uma pessoa velha, era uma pessoa mais séria e incomodava muito o jovem rei, sempre dizia: "Não importa o que acontece, acontece sempre para o melhor". Isso incomodava muito. Então, ele teve um dia uma ideia de sair se para caçar, tentando causar algum tipo de experiência que fosse assim, assustadora ou desafiadora para que esse ministro, né, visse que ele não estava correto. Então esse jovem, né, tentando dizer, né, para esse sábio mais velho que ele estava correto em dizer que acontece para o melhor. E logo, né, ao iniciar, né, a trajetória, o menino: "Ei, olha, meu rei, hoje o dia não está muito auspicioso, tá vendo aquelas nuvens? Elas estão trazendo grandes tempestades". Mas o rei falou assim: "Não, não, imagina, o vento vai levar elas, vai dispersar, não vai ter chuva hoje". Pra não acreditar, né, no menino dele. Mas ok. Então o rei pôs, né, continuar a caçada e o ministro, obviamente, acompanhou seu rei. Logo no início do trajeto, enquanto o rei passava por debaixo de uma árvore, caiu um galho bem grande em cima do rei, do cavalo dele, e machucou ele. E todo mundo ali, né, fazendo um desespero e tal, e o ministro falava: "Calma, gente, calma, que tudo o que acontece, acontece para o seu melhor". E o rei, né, quando ele se levanta, nervoso, com um corte na testa, sangrando, né, ele fica tão, tão irado que ele fala: "Ah, não, eu não cara, tô aqui todo ferrado, ele tá fazendo isso comigo". E aí ele manda, né, os amigos dele jogarem o ministro em um buraco, né, por ali. Joga ele lá embaixo, taca ele lá. E aí assim que colocaram ele lá, né, o rei vai até a ponta do buraco e fala: "E agora, meu senhor? O senhor ainda acredita que tudo que acontece, acontece para o melhor?" E ele diz: "Sim, meu senhor, eu acredito que tudo que acontece, acontece para o melhor". Nessa, né, o rei ele segue com os amigos para continuar, né, a caçada dele, e no meio do caminho acontece grande tempestade, uma grande chuva tão forte, ela espanta todos os cavalos saem correndo. E o grupo, né, ali com o rei, eles começam a caminhar pela floresta até que começa a anoitecer, e eles começam a se perder. Eles começam a se perder, se perder, se perder, se perder. Então o rei acaba se vendo sozinho. E nessa de estar sozinho, passa um grupo, né, de bandidos, de mercenários, e eles raptam o rei. Só que esses mercenários, especificamente, eles eram de uma tribo, eles eram canibais, né, e eles estavam ali precisando, né, de uma pessoa para fazer ali uma cerimônia muito específica. Então eles levam o rei, eles iam comer o rei, ia lá cozinhar o rei. Só que quando chega no local da cerimônia, quando eles estão preparando ele para a cerimônia, eles descobrem que ele tá com um machucado na testa e não podia. Tá intacta a pessoa. Então eles vão e liberam ele fora. Aí nessa que liberam ele para ele ir embora, ele volta assim, tipo, né, perdido, desesperado e tal. Logo quando ele, tipo, encontra, né, o grupo que estava junto com ele tá ali com as pessoas, né, ele começa a perguntar: "Cadê o ministro? Cadê o ministro? Cadê o ministro? Cadê o ministro? Cadê o ministro?", né. E aí o pessoal fala: "Não, ele tá aqui, gente, e tal, a gente conseguiu resgatar ele e tal, não sei o que lá". E aí ele chega no: "Ó, meu senhor, meu sábio, agora eu consigo te compreender, o que tudo o que acontece, acontece para o melhor, porque se aquele galho de árvore não tivesse caído sobre, eu teria sido comido por um grupo de pessoas. E eu te peço perdão por ter te jogado dentro daquele buraco e tal. Me perdoe, né, por não ter respeitado você". E aí o ministro diz pra ele: "Meu senhor, fique tranquilo, que tudo
acontece para o seu melhor. Por quê? Porque quando eu estava dentro do buraco, aqueles senhores passaram e eles não me viram. E como eu não tinha nenhum machucado, se eu não tivesse dentro do buraco, eles teriam me visto. Então eles também, né, teriam me comido. Então assim, fica tranquilo, tudo acontece para o seu melhor. E a partir daí, né, com essa ideia na cabeça, eu comecei a refletir, sabe, sobre várias situações que aconteceram na minha vida e que no momento que aquilo aconteceu, realmente, né, na minha cabeça, era a pior coisa que poderia acontecer, né, situação. Eu acho que você já passou por isso, né? Sabe aquela situação assim que quando aconteceu você achou que era a maior destruição da sua vida? E aí, depois de um tempo, percebendo que aquilo tinha todo um sentido. Hoje, né, lendo um livro do Napoleão Hill, eu li um trecho, né, onde ele fala exatamente, fala assim: o fracasso, ele acontece alguns passos antes do sucesso. Toda vez que a gente tiver rumo a acertar em algo, naquele momento ali nos últimos momentos, né, vamos colocar especificamente assim, foi assim que ele, nos últimos momentos de alcançar algo importante, vai acontecer fracasso. Então o fracasso, ele tá, diversas vezes mostrando pra gente que a gente tá perto de um objetivo, que a gente tá perto de uma realização. Claro também, né, o que a gente chama de fracasso, né, ele também pode acontecer, né, quando a gente está tentando uma estratégia repetidamente, compulsivamente, sem repensar se ela realmente é coerente com a situação que a gente está tentando resolver. Então é importante, né, a gente não cair nessa ilusão, né, de que tá fazendo a mesma coisa da mesma forma que a gente vai alcançar, né, um resultado diferente, mas também é legal a gente ter essa clareza, sabe, de que assim, se eu tô aberto a estudar, a me abrir, a tentar coisas novas, a buscar mentores, a buscar pessoas, né, que estão ali tentando me trazer já uma visão, né, e que podem me trazer uma visão de experiência, quem já passou por um caminho, isso vai fazer com que eu possa vivenciar, né, o fracasso com uma outra perspectiva. Como, por exemplo, nessa, né, de que, olha, se eu tô realmente me abrindo, eu tô me permitindo a novas formas de encarar a situação, o fracasso, então, na verdade, ele tá mostrando as possibilidades de avanço. Porque cada vez que eu tenho ali um fracasso, né, e eu vou olhar de uma nova forma para aquilo, vou estudar para entender aquilo de outra maneira, eu vou me questionar, eu vou meditar, eu vou refletir. Isso está permitindo com que eu faça novos caminhos, com que eu faça novas formas de abordar, e isso realmente é um progresso. Né? A gente tem uma achar que o progresso é alcançar o resultado final, quando na verdade o resultado final, né, ele é apenas o prêmio de uma série de escolhas e ações que, se a gente for capaz de ir se reinventando no caminho e dando conta dessas experiências, desses desafios propondo para a gente, vai ser uma realidade. Então não existe sucesso que não seja a sucessão, né, o resultado de uma série de escolhas que a gente foi fazendo diariamente. Muitas delas foi em situações desconfortáveis que as coisas não deram certo como a gente gostaria. Então essa capacidade de olhar tudo aquilo que acontece, acontece para o nosso melhor, seja o melhor para que eu abra a minha cabeça para estudar algo diferente, algo novo, que vai me permitir refletir sobre aquilo que está acontecendo de uma maneira mais ampliada, ou até mesmo porque isso está me avisando, me antecipando que logo logo eu vou ter o resultado daquilo que eu estou buscando. Então, fique com essa reflexão para você, guarde ela dentro de você, né? E caso, né, você queira em algum momento, né, ter um aprofundamento, né, ter um auxílio, né, de um mentor, né, de um profissional que possa te auxiliar a entender, né, a dinâmica da sua mente, a dinâmica psíquica, a dinâmica das emoções, a dinâmica do comportamento, aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, tem o meu número de WhatsApp e também tem o link da Hotmart do meu curso mais recente, voltado exatamente, especificamente para as pessoas que sofrem com a dor da rejeição. Aquelas pessoas que se sentem rejeitadas em algum relacionamento ou na família, né, ou que se sentem rejeitadas, né, na sociedade de uma forma geral, né, porque a gente sabe que várias pessoas se sentem não pertencendo, né, a este mundo. Então, para qualquer pessoa que vivencie este tipo de experiência, né, você pode entrar lá embaixo, tem o link da página da Hotmart, lá tem todas as explicações, mas se você quiser entrar em contato comigo para que eu possa te explicar melhor, tirar suas dúvidas, você também pode ficar muito à vontade, vai ser um prazer receber vocês, ok? Então,
Se inscreva no canal, faça o seu comentário e não esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.